Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro 1, São Paulo 0 pelo Campeonato Brasileiro, mais uma vitória do Cruzeiro. Não vi o vídeo, não vi o jogo, então tive que estudar ontem e hoje para falar um pouquinho desse jogo para vocês, ver tudo que aconteceu, as entrevistas e como foi esse jogo. E claro, aí eu consegui ver o jogo, consegui ver o que eu precisava para analisar esse jogo. Beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hypa esse vídeo e cara... Vamos chegar a 30 mil inscritos, cara. Conto muito com o apoio de vocês. Deixa aqui o like, se inscreve, porque é muito importante. É muito importante a gente, vocês me ajudarem nessa. E na descrição desse vídeo tem todas as minhas outras redes sociais. Lá eu posto vídeo todos os dias de futebol. Belezinha? Vambora, vamos falar um pouquinho então do Cruzeiro, tá? À noite tem o vídeo sobre Martim Anselmi, pra quem tá perguntando, que provavelmente deve ser o treinador do Atlético. Uma coisa a gente tem que falar... E eu vou repetir, porque eu avisei lá atrás e a galera não botava muita fé. Vocês, cruzeirenses, não botavam muita fé. O Christian. Cara, que falta faz o Christian? Ah, não, mas o Matheus Henrique vai voltar e tudo bem. Sim, tudo bem, o Matheus Henrique é muito bom jogador. Mas a função que faz o Christian é muito ingrata, gente. É muito ingrata. E ele faz muito bem feito, ele executa muito bem feito essa função, é uma característica muito específica que precisa, ele é muito físico, né? O Cruzeiro foi de Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Henrique, Wanderson, e Matheus Pereira e Caio Jorge, né? O Matheus Henrique fez a do Christian, né? E o Caio Jorge e o Matheus Pereira, Matheus Henrique do Christian e Matheus Pereira centralizado novamente. Cara, o Leonardo Jardim caracterizou como o pior primeiro tempo do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, cara. E eu achei muito ruim. O Cruzeiro, ele não conseguia chegar, né? E ele tava tendo muita dificuldade na criação de jogadas, acho que muito por conta do time do São Paulo. O São Paulo tem uma característica muito específica, que é muito, ele é muito forte no meio de campo e na zaga, né? A zaga do São Paulo é uma zaga muito forte. É uma zaga que é difícil você entrar tocando, é difícil você entrar... no espaço, é uma zaga que dá muito pouco espaço, é um time muito compacto, muito arrumado, e o Cruzeiro teve muita dificuldade de criar jogadas, sofreu com o São Paulo, perdeu umas bolas bestas, né, e o Rodriguinho até nos primeiros lances da partida, ele já chuta, bate pra fora, mas o primeiro tempo foi pobre em relação às chances criadas, né? Nenhum time criou tanta chance, o Luciano também teve um outro chute ali, mas não teve nenhuma chance que é, nossa, defesaça do Cássio, não. E o Cruzeiro tava tendo muita dificuldade em criar, e a gente já falou sobre isso, que é uma dificuldade do Cruzeiro, mas esse jogo específico eu acho que também tem que dar um pouco de mérito pro São Paulo, porque o São Cruzeiro, intenso, a intensidade do São Paulo tava aqui, a do Cruzeiro tava aqui. E não é porque o Cruzeiro não queria, o Cruzeiro tá cansado, o Cruzeiro jogou uma decisão de Copa do Brasil com o Atlético no meio de semana, então o Cruzeiro está cansado. Clássico é desgastante mentalmente, é desgastante fisicamente. E quando você vai para um jogo desse, esse contexto pesa. Porque você tá um pouco aliviado, você ganhou do clássico, ganhou um jogo importante e você precisa já entregar no sábado, não era no domingo, era no sábado. Então, isso pesou muito durante a partida, mas principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Jardim fez alguns encaixes. E aí o Cruzeiro melhorou. E nessa melhora do Cruzeiro, o Cruzeiro começou a ter e criar mais chances. E o Rafael começou a aparecer mais. Teve uma cabeçada do Matheus Pereira logo de início que eu queria destacar, que é o seguinte. Eu sei que o William ele tem alguns defeitos, principalmente defensivamente. Que, às vezes ele dá uma desligada da partida, tem dificuldade na marcação, mas... Cara, ele é muito bom assistente, gente. Ele cruza muito bem. Ele acha muito bons passes. Ele tem uma característica de construir jogadas muito boas. Ele tem uma técnica, uma apurada, batida na bola muito boa. Ele é diferente nesse sentido, tá? Ele é bem diferente nesse sentido. E ele bota a bola na cabeça do Matheus Pereira, que o Rafael faz uma grande defesa. Só que o próprio William, se você se lembrar, ele deu o passe pro Caio Jorge fazer o gol no último jogo também. Aquele gol cavado. Então, ele é muito bom jogador, cara. Ele é bom jogador construindo com a bola. Com a bola no pé, ele é muito bom jogador. Um cara muito técnico. É isso, é muito técnico. Por mais que ele tenha algumas dificuldades. E aí, o Cruzeiro me acha o gol numa falta com desvio, né? Do Matheus Pereira, que matou ali o Rafael. O reflexo ficou um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Não tem como botar na conta dele, não. E aí, depois disso, o Cruzeiro abre o placar. E aí, o Cruzeiro
tem algumas chances e poderiam ampliar a partida. Primeiro com o Gabigol, né? Porque assim, gente, eu vou bater mais uma vez na tecla. Sim, gente, o custo-benefício do Gabigol, ele é muito ruim pro Cruzeiro. Ele é muito ruim. Um cara de 3 milhões de reais mês é um custo-benefício muito abaixo. E ele perde um gol que, assim, é tudo que o atacante quer, né? Ele faz o facão, faz bem feito, posiciona muito bem, recebe um belo passe do Wanderson, bate cruzado, mas bate cruzado meio, sabe? Acho que é difícil crucificá-lo por esse lance, mas eu acho que ele produz muito pouco, sabe? Eu acho que ele tinha que produzir mais. É um cara que tem muita qualidade, a gente sabe da qualidade dele, mas não vem desempenhando um bom futebol. Tem um tempo, tá? Tem um tempo e a gente precisa falar disso. E o cruzeirense, como você aí, precisa abrir o olho, porque isso em algum momento vai virar um problema, tá? Enfim. Aí perde esse chance, depois tem mais uma chance do Cruzeiro, uma cabeçada e um milagre do Rafael e depois um rebote, cabeçada do Kaique. Outro chute no rebote rápido também, tirou. Cara, então o Cruzeiro, ele criou por mais, né? Por mais e não foi machucado, né? Como mais uma vez eu vou bater na tecla e vocês têm que lembrar disso. O Cruzeiro é muito sólido defensivamente. É muito difícil entrar na zaga do Cruzeiro. É um time que tem uma zaga muito forte. Tanto no aspecto aéreo quanto aspecto por baixo. É um time muito coletivo, muito sólido, muito compacto. Então eu acho que é muito difícil fazer gol no Cruzeiro. E o Cruzeiro venceu mais uma vez. Pela primeira vez depois de um mês, eu acho que o Cruzeiro consegue 3 vitórias consecutivas, o que é ótimo, né? Pro Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, não só no Campeonato Brasileiro, né? Mas é ótimo, foi uma sequência pegando do Atlético também. Mas uma coisa que a gente tem que dizer, a vitória do Cruzeiro foi ótima por outro sentido também, galera. Qual o sentido? A rodada, né? Flamengo e Palmeiras não venceram, então o Cruzeiro tira uma vantagem, fica em segundo lugar, abre um ponto pro Palmeiras, né? Volta. E o Flamengo que empatou com o Grêmio em casa. Então o resultado do Flamengo é horrível, horrível. Então nesse contexto, a gente tem que entender que também existe um amadurecimento. Vocês lembram que o Cruzeiro antes era muito intenso, rápido no primeiro tempo, e acabava? Né? E tipo, tinha muita dificuldade de manter ou fazer um gol depois da segunda etapa? Isso vem mudando. E isso mostra que é o quê? Trabalho, mas além disso, um amadurecimento por parte dos jogadores. O Cruzeiro não teve um bom primeiro tempo, estava cansado no primeiro tempo, estava muito desgastado, intensamente abaixo, mas não sofreu gol, não sofreu grande chance e além disso, mas também não levou perigo. Mas no segundo tempo mudou a postura, mudou o jeito, foi pra cima, conseguiu achar o gol, teve chance de poder fazer pelo menos três chances, né? Matheus Pereira de cabeça, Kaique de cabeça, que é uma bola aérea muito forte do Cruzeiro, que é ótimo isso, né? Mas tem dificuldade de construir o contra-ataque do Gabigol, mas não teve uma jogada trabalhada, porque a zaga do São Paulo é muito boa. A zaga do São Paulo é muito bem postada também tem esse mérito. O time do Crespo, ele é muito melhor que o time do Zubeldia. É um time muito mais sólido, que tem muito mais ideias, também tem um pouco de dificuldade em algumas construções, mas eu acho que até por conta de peças, que eu acho que o São Paulo não tem tantas peças boas assim no ataque, mas apela muito para os moleques da base, que são bons jogadores. Mas essa maturidade do Cruzeiro é muito importante para a sequência da temporada, é muito importante para a sequência do brasileiro. E mostra que a ideia de jogo do Jardim ela é muito sólida e convincente para os jogadores. Os jogadores acreditam muito nela. E a rodada foi premiada com o Cruzeiro vencendo e os outros times das partes de cima tropeçando, o que é fenomenal para o time do Cruzeiro. E além disso, né? Agora vai ter um período de descanso antes do próximo jogo, que é contra o Atlético pela Copa do Brasil. Isso também é claro se não acontecer nenhuma lesão ou nenhum desgaste em relação à Copa e convocados, né? O Cruzeiro teve alguns jogadores convocados e esses jogadores que são convocados, principalmente Fabrício Bruno e Caio Jorge, não pode ser uma baixa, né? Porque se for uma baixa pro Cruzeiro será tenebroso, será horrível. Mas a saúde do atleta é sempre complicado nesse sentido, porque é muitas viagens, né? E o calendário é muito desgastante. E por isso eu acho que o Cruzeiro também estava muito mais desgastado nesse jogo. Porém, Christian não jogou por conta do desgaste da relação do lance com a Arana, e estava muito desgastado e sentiu, então não jogou. Mas é um cara que o Cruzeiro deve recuperar para a volta da Copa do Brasil, que o Cruzeiro tem tudo para passar sim. Afinal, acho que o Cruzeiro é muito sólido defensivamente e difícil tomar 2 gols. É difícil fazer 2 gols no Cruzeiro. Então eu acho que o Cruzeiro tá muito bem encaminhado, como eu disse para vocês, acima de 90% de porcentagem. Beleza? É isso, mais uma vitória aí do Cruzeiro. Ótima vitória, uma vitória muito difícil contra o São Paulo, que é sim um ótimo time, um time muito chato de se enfrentar. Beleza? Tamo junto, é nóis.